slide a gente vai falar um tempão e depois vai falar um monte, porque a explicação tem lá pra frente. O hidrogênio, ele é o verdinho porque ele é diferente de qualquer outro. Ele não é metal, ele não é ametal, ele não é semimetal e ele não é gás nobre. Então ele é o único diferente que aparece em uma coloração diferente. Tá? Ele é individual, ele é singular. Né? É igual seu namorado, é singular. Pra você. Né? Bom, então o que acontece? O que ela me diz mais? É que nem eu estou falando para vocês. A cor varia de tabela a tabela. Essa parte que na minha tabela está em amarelo, eles são os metais. Essa rosinha aqui, eles são os semimetais, que parece uma escadinha. E esse daqui, eles são os ametais. O azul é gás nobre. O que significa gás nobre? Gás nobre é algo que não reage com nada. Ele é muito feliz do jeito que ele está e ele não reage com absolutamente nada. Aí você fala, mas para que ele serve então se ele não reage com nada? Né? Para que serve? Será que serve? Na realidade, por exemplo, aqui está o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Nossa! Eu vou ser assim. Bom, o gás nobre a gente utiliza quando eu preciso fazer alguma coisa que não pode ter intervenção do ar, por exemplo. Aqui só tem um menino, então é mais difícil vocês saberem, mas os garotos que normalmente soldam, sabe que soldar alumínio não é uma coisa fácil. Por quê? Porque o alumínio não enferruja. Por quê? Porque ele não vou falar enferruja porque é muito feio em graduação, vamos falar ele não oxida ou corrói, né? Com tanta facilidade. Por quê? Porque o alumínio, ele tem uma característica que ele reage com o oxigênio do ar e forma na sua película uma camada de óxido de alumínio. Esse óxido de alumínio é que dificulta ele de enferrujar, de oxidar, de corroer. Vamos deixar bem claro que isso não significa que o alumínio não sofre corrosão. Sofre. Qualquer material sofre corrosão. Uns mais, outros menos, mas ele sofre muito pouco, visivelmente para a gente. Então, o que acontece? Quando eu vou soldar, o cara quer soldar um portão de alumínio, alguma coisa assim, é complicado eu botar uma maquininha de solda lá e soldar, porque quando eu estou derretendo o alumínio, ele está transformando em óxido de alumínio. Eu estou derretendo, ele está transformando em óxido de alumínio. E aí eu não consigo, ele fica uma coisa mole e ele não solda. O que eu faço então? Eu tenho soldas que utilizam um gás nobre, sei lá, argônio, por exemplo, que quando eu vou lá aquecer o alumínio para soldar, eu jogo o argônio. O que o argônio faz? Ele só ocupa o espaço e evita que o alumínio reaja com o oxigênio do ar. Então, gás nobre, basicamente, é quando eu quero ocupar algum espaço para que ele não reaja com outro elemento para conseguir fazer aquilo. Tudo bem? O que mais que a tabela me diz? No lado esquerdo, normalmente, ela tem um número, que é 1, 2, 3, que é numerado até o centro e lá vai estar citado. Esse número é um número atômico. Tá? O que está em cima é o número, é o peso atômico. Hoje eu vou falar porque
você, tá? No passado, era muito comum o linguajar de peso atômico, pois hoje não é, por causa da física. Quando você aprende física lá no colégio, você fala assim, eu tenho a massa de 50 quilos, mas o meu peso é 500. Normalmente por quê? Porque é 50 vezes a gravidade. Não é assim que está lá na química? Então a física está lá na física, então a física alterou a nomenclatura de peso atômico da química para massa atômica, porque não está com a ação da gravidade. Por isso que as tabelas atuais aparecem massa atômica e não peso atômico. Tá? O H é o símbolo que ele representa, né? Quando eu vou botar na equação, eu não vou escrever hidrogênio, eu ponho o H. E o nome aqui, nome do elemento. Tá? Gente, não adianta, por exemplo, tem alguns que é fácil, né? Li, lítio, Mg, magnésio, Rb, rubídio, né? Tem uns... Cromo. Tá? Agora, Fe, ferro, você fala até que é fácil. Mas, por exemplo, Pb. Aí o aluno fala assim, por que Pb e é chumbo? Na realidade, o cara que batiza, ele dá o nome e o apelido. Então não adianta se discutir porque ele deu aquele nome e aquele apelido. Porque senão a gente sai num papo louco por aí. Tem elementos que, por exemplo, eu imagino que esse deve ter sido descoberto por algum francês, porque ele chama Frâncio. Né? Não sei. Existem tabelas eletrônicas na internet, para quem tem curiosidade, que essas tem que ser online. Você clica no elemento e ele fala para que serve, o nome, da onde foi, quem descobriu, etc. Tá? O que mais que diz a minha tabela? Diz mais coisas. Quem está na coluna 1A, ou 1 só, ela tem um elétron na última camada. Os elementos que estão aqui, todos eles têm um elétron na última camada. Olha. Os elementos que estão na 2 representam que eles têm 2 elétrons na última camada. Na realidade, é assim. Você não vai rir do meu desenho? Não vai a pergunta, né? Eu tenho. Uma célula. Não há. Tudo bem, vocês estão aí em curso de saúde, mas espera aí, vai tudo certo. Dentro desse átomo, o que eu tenho? Próton e Nêutrons. Tá? Próton é alguma coisa que tem uma carga positiva. E nêutron não tem carga. E o meu elétron, ele está girando, que é como se fosse o sistema solar. Eles ficam girando. Cada elemento químico, por exemplo, o número atômico que você vê aqui significa quantos prótons e quantos elétrons ele tem. Significa que o hidrogênio é 1, quantos prótons ele tem? 1. E quantos elétrons? 1. E se eu perguntar aqui, ó. Esse daqui, essa coisa tão ruim pra ver. Vê o alumínio, que número que ele está? Acho que ele é 13. 13. Significa que ele tem quantos?
13 elétrons, 13 prótons. Porque ele tem, se ele tem próton, que é positivo, e elétron, que é negativo, significa que ele está o quê? Zerado, ou seja, ele está numa situação estável. Tá bom? Não entendi. Se eu tenho 13 prótons, que é 13 carguinhas mais, Sei. com 13 carguinhas sim. menos, ele está normal. Zerou. Então todo elétron ele é negativo. Todo elétron é negativo. Neutro que é zero. Hã? Neutro que é zero. O neutro é zero. O elétron fica girando. Prótons é positivos, elétron negativo e nêutrons é Então quer dizer que eu zerado. vou ter 16 P aí e 16 rodando em cima? É. Tá? O que acontece é o seguinte, não vou enganar vocês, no núcleo não tem só próton e nêutron, tá? Tem mais coisa. Não, mas só pra... Mas isso é para quem se aprofunda em química. Para o dia a dia normal, você sabendo que tem próton e nêutron e elétron aqui, é o suficiente. Basta. Então, ó, já contei para vocês também que o número atômico significa o número de prótons e o número de elétrons. Tá? Então, quantos eu tenho na última camada desse? Todos têm na última camada, porque esse desenho aqui é como se fosse um sistema solar mesmo. Eu tenho várias camadas. Quando eu falo para você, é a mais distante do núcleo, é a última. Certo? Então, todos esses elementos que estão aqui têm um elétron na última camada. Todos esses têm 2. Aí você pula essa parte central. Tá bom? A 3A ou 13 tem 3. É verdade. Por que você não pula a parte central? Porque é outra coisa que daqui a pouco a gente já vai ver. Mas e esses aqui, ó? Vai seguir essa mesma coluna aqui, esses aqui, ó. Esconde esses por enquanto, calma. Deixa os deixando lá. Você não tá vendo, é utopia sua, entendeu? Lá por enquanto, depois eu quero saber. É que na realidade, o que acontece? No passado, isso aqui era as colunas 1A, 1B, 1A e até a 8A, tá aqui. E isso aqui é o B. O B é outra coisa que daqui a pouco nós vamos falar. Por enquanto eu estou falando o A. 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons e 8 elétrons. Professora, Dá pra ver aqui, ó. Dá. então quer dizer que Tá na bem última camada eles têm amplificado. uma carga positiva. No caso da primeira Ele coluna. tem 1 elétron na última camada. Um elétron na última camada. Se ele estiver estável aqui, ele está carga zero, porque se ele tem... Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Flúor, que número que está aqui? 17. 17. Não, aqui é 17? É Aqui o número 17. atômico, é que essa tabela É. tá ruim. O número dele é 17. Isso. O número atômico dele é 17. Significa que ele tem 17 prótons, 17 elétrons. Elétrons. Se ele é positivo e negativo, ele está zerado. Então todos estão. Todos estão zerados pela tabela. E o 7? E 7. Ele está na linha do 7. Ele tem 7 elétrons na última camada. É isso que eu estou Então te ele tem falando. mais 7 para os 17? Dos 17, 7 estão na última camada. Professora, o flúor. O número é 17. O cloro que é 17. Ah, então me passaram o número errado. É, mas aqui tá certo. É que pra mim não dá pra ver nessa tabela o número atômico. Cloro. Tá? Significa o que, gente? Que ele pode ter 100... Que número atômico tá esse aqui, ó, radônio? Hã? 85? Significa o quê? Que ele tem 85 prótons, 85 elétrons
Mas como ele está na 8, desses 85, 8 estão lá na última camada. E 77 estão mais para dentro. Você entende? Eu vi aí onde está a última camada, essa de fora, não é isso? Isso, porque ó, imagina que o elétron é isso. O átomo é assim, ó. Eu posso ter várias camadas, tá? Várias camadas. Nós vamos ver a distribuição de elétrons por cada camada. Mas, pela tabela, eu já posso dizer o quanto ele tem na última. Mesmo não interessando, porque quando eu vou reagir, o que eu faço é tirar elétrons daqui para reagir com alguma coisa. É esse que vai entrar em contato com outro elemento para reagir. O que está interno, gente, eu não consigo arrancar o elétron de dentro. Eu só consigo arrancar o elétron da última camada. Mas é importante que vocês saibam que assim, eu tenho 17 no cloro, tá? 17 elétrons, mas se ele está na 7, qual é a quantidade de elétrons que ele tem na última camada? 7. 10 estão internos, mais para dentro. Então, em camadas anteriores. Nessa ele tem 17. 7, desculpa. Entendeu? Isso a tabela nos diz. O que acontece? Se a vida fosse só um sistema celular, se fosse só uma célula, como vocês falaram há pouco, era bom. Por quê? Porque o elemento químico, ele é assim, ó. Se eu tivesse que desenhar um elemento químico, se eu pudesse desenhar, como ele seria? Eu tenho o núcleo, onde está o próton e o elétron. Aí eu tenho um orbital, chama S. Isso aqui é um orbital S. Aí eu vou ter, você pensa que os outros elétrons vão ficar tudo aí? Não. Eu vou ter outros elétrons que ficam nesse orbital, que forma parecendo uma florzinha. Por quê? Porque está chapado. Porque na realidade o elétron não é chapado. Quer ver? Vem cá você. É, você que é alta. Gostosona. Imagina que nós estamos aqui, eu estou mostrando isso para vocês, certo? Como isso estaria no espaço? Presta um braço. Não precisa ser assim, acho que é melhor você descer para lá. Ele está assim. Ele só está desenhado daquela forma porque não dá para fazer 3 dimensões na lousa. Mas ele está em espaço. Tá bom? Então eu tenho um elétron que está indo para cá, vindo para cá, um para cá, outro para cá, e um para cá e outro para baixo. Tá? Então, isso aqui, então a gente chama de orbital P. Mas o elétron não é tão... Ele tem mais elétron, ele gosta de florear. Eu tenho um outro tipo de orbital que ele vai sendo assim, ó. Esse orbital chama D. E por fim eu tenho um mais fininho assim, ó.
Entendendo que tudo isso é em espaço, tá? Que é o orbital F. Uma bagunça generalizada, né? Não vamos falar que praticamente é uma suruba esses elétrons, né? Eles vão passando para lá e para cá, andando por tudo que é lado, não sabem muito bem o que vai fazer. Agora, vocês vão entender o seguinte. No orbital P, não, no orbital S, Você consegue filmar? Desliga aí, tipo, porque a minha bateria tá no orbital S, cabem quantos elétrons? Na hora que eu falar, filmar, aí você filma. Pode desligar, Dois depois eu te mando. Só elétrons. No orbital P, cabe quantos elétrons? 6 elétrons. No orbital D, cabe quantos elétrons? 10 elétrons. E no orbital F, cabem quantos? 14 elétrons. todos Tem eles. mais orbital aí, né, professor? Porque naquele lá que tem 88, se só 78, se só 7 vai para fora, o resto fica. Mas você tem camadas. Na primeira camada só tem o S. Na segunda eu tenho SP. Na terceira eu tenho SPD. É por isso que vai chegar. Deixa pra lá que daqui a pouquinho você vai ver isso. Mediante isso, eu falo o seguinte. Nesse e nesse, significa que esse daqui, ele termina em S1. Se cabe 2 elétrons em cada orbital S, e eu só tenho um elétron na última camada, significa que isso daqui é S1. Isso aqui significa S2. Tá? Esse daqui vai ser o quê? S2 e sobrou um, não sobrou? Que foi para a camada P. Ai, não entendi. Deu nó, volta. Volta que agora deu nó, que eu não entendi por que esses orbitais P, S, D, E, F. Da onde tirou esse número, pelo amor de Deus? Ai, Virgem Maria Santíssima, meu cabelo que tá caindo. Vamos lá. Gente, quantos elétrons cabem em cada orbital? Eu não tenho como provar ninguém. Isso é ciência só. Alguém descobriu e colocou. Ô, infeliz, Vamos não tinha o que deixar isso fazer. bem claro. Em relação ao formato dos orbitais, é porque você tem aparelhos onde você consegue visualizar coisas nesse parâmetro. Por exemplo, o acelerador de partículas lá da Europa, ele trabalha com uma quantidade de energia que eu consigo ver até o que tem no interior do núcleo. Tá? Então, o que acontece? Isso foi por estudo de ondas que você consegue descobrir o caminho que o elétron faz. Tá? Vai ter uma